Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o tema do consciente e do inconsciente, que são temas muito importantes para a gente poder estar introduzindo as ideias iniciais de Carl Jung, né? A teoria psicanalítica que vem com Freud, mas que também era investigada, né, por Bleuler, né, por Jung, por Adler, vai tratar basicamente da existência do inconsciente. A psicologia tradicional, nós estamos falando aí do início do século passado, do finalzinho do século, né, retrasado, e do início do século passado, era uma psicologia que tratava apenas das dimensões conscientes do homem, né? E Freud, Bleuler, né, um conjunto, né, vários psicanalistas começaram então a investigar uma outra dimensão do homem, né, da nossa psique, que seria a dimensão do inconsciente. Então, para que a gente possa entender o desenvolvimento da psicologia junguiana, é muito importante que a gente entenda primeiro o que era definido como consciente e o que era o inconsciente, né? Então, quando a gente fala da dimensão consciente, nós temos que estar sempre lembrando que o consciente é aquilo que se relaciona com o eu, né? Aquilo que se relaciona com o ego. A consciência propriamente dita é um grande mistério. Na verdade, até hoje, né, os neurocientistas procuram definir ou então localizar a consciência no cérebro, né? E até hoje não se conseguiu, né? Então, nos parece que a consciência ela não vai ter uma localização específica, assim como Freud achava que um dia ia encontrar a localização do inconsciente, ou seja, nem do consciente, nem da consciência foi encontrado, imagino do inconsciente, né? Então, quando nós vamos falar do consciente, nós estamos falando dessa capacidade nossa de relação, ou seja, eu só posso ter consciência de algo se eu me relaciono com algo. Eu só posso dizer que gosto tem aquela comida se eu experimentei aquela comida. Ou seja, assim como nós temos os sentidos que nos promove estados conscientes fora, né? O mesmo se dá também com os sentimentos, com as nossas emoções. Eu só posso dizer o que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções, no momento que eu me relaciono com algo. Então, quando a gente fala de consciência, nós estamos falando desse eu, desse ego, desse que está aqui agora falando, né? Agora, além dessa dimensão da consciência, teria também uma dimensão inconsciente. E isso foi então que os psicanalistas do início do século passado começaram a estudar. E o que é propriamente o inconsciente? Né? Imagina, o inconsciente é tudo aquilo que não está na margem do consciente. Ou seja, aquilo que eu não tenho consciência, ela está na dimensão do inconsciente. Então, toda a experiência que nós temos desde da nossa vida, até mesmo intrauterina, ela fica registrada, né? As nossas células, elas têm memória, né? Isso hoje a biologia sabe, nós guardamos muito dos nossos instintos, muito dos nossos comportamentos, né? Ele vem de experiências que nós tivemos, às vezes, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos de idade, mas nós não temos essa consciência de que nós estamos nos comportando dessa forma porque nós tivemos experiência com 1, 2 anos ou 3 anos de idade. Então a psique ela guarda essas experiências numa dimensão que é chamada dimensão do inconsciente e que nós não temos plenamente essa consciência. Só que Jung vai dizer que por mais que a gente tenha essa dimensão da consciência, ele vai dizer que essa nossa consciência ela também ela é muito fraca, que na verdade nós passamos muito mais tempo da nossa vida inconscientes do que conscientes, né? Então ele dá o exemplo, por exemplo, que quanto tempo nós passamos da nossa vida de infância, ou seja, de 7 a 8 anos de idade, praticamente nós passamos inconsciente. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, né? Se a gente dorme 8 horas por dia, né? Então 1/3 da nossa vida a gente está inconsciente.
E sem falar também dos devaneios, aqueles momentos em que nós deveríamos estar acordados, né, atentos e não estamos. Por exemplo, numa sala de aula, alguém chega e pergunta, né, o que foi que o professor falou? E a pessoa, não sei. Né? Ou seja, escuta, mas não apreende, não ouve. Quantas vezes, né, nós estamos em devaneios, andando pela vida, sabe, muito mais inconsciente do que consciente. Nós não estamos com a nossa atenção plena. Né? Bom, então do que trata a consciência, a psicologia ela sempre vem colocando a ideia de que ela é formada através da nossa percepção e dos nossos sentidos. Então isso fez com que o paradigma de consciência diga que não há nada que chegue até a consciência que não tenha antes passado pelos nossos sentidos. Tá? Seguindo essa mesma lógica, Freud vai dizer o quê? Que não há nada que chegue até o inconsciente que também não tenha antes passado pelo consciente. Então isso faz com que o inconsciente de Freud seja uma espécie de um depósito, né, um porão, né, como alguns colocam, das nossas experiências de vida, né, desde lá do início. Só que esse paradigma, né, ele é questionado por Jung. Não que Jung não aceite que tenhamos um inconsciente pessoal, que muito das nossas experiências passadas pela consciência chega até o inconsciente, né? Só que ele vai perceber, né, que há experiências, né, há dimensões do inconsciente, ou imagens, melhor dizendo, né, do nosso inconsciente que são capazes de chegar até a consciência sem antes ter passado pelos sentidos, ou antes ter passado pela consciência. Então, essa mudança do paradigma, ou essa amplitude, né, essa ampliação do paradigma de Jung, vai fazer com que ele acabe chegando à ideia de um inconsciente coletivo, né, às imagens dos arquétipos, ou seja, são imagens que chegam até a consciência, né, sem antes passar pelos sentidos, né, sem antes passar pelas sensações propriamente dita. Então, esses conceitos eles são muito importantes, porque eles vão estar dando agora um embasamento para os meus próximos vídeos, ao qual eu vou estar falando sobre o inconsciente coletivo e sobre os arquétipos. Então, lá eu vou estar falando com mais profundidade, dando mais exemplos sobre isso que nós falamos aqui hoje. Até a próxima.